2 horas após nossa última gravação, um grande escândalo estourou em Israel. A Ex-Hatzvait, principal autoridade jurídica das Forças Armadas, Yifat Tomar Yerushalmi, autorizou o vazamento de imagens de vídeo confidenciais e manipuladas durante a guerra. Em julho de 2024, soldados israelenses foram detidos publicamente, acusados de abusar de um detento palestino na instalação de detenção do estado Temane. As prisões dos soldados foram tão irregulares que geraram críticas ao exército, à promotoria e até tumulto. O vídeo vazou em seguida e a investigação do escritório do Procurador-Geral Militar declarou não ser possível identificar a fonte. E até mentiram sobre isso na Suprema Corte. Agora, a história estava causando danos. Acusações de abuso sistêmico contra detentos palestinos se espalharam pelo mundo. A direita em Israel viu na história a base para acreditar em um sistema jurídico politizado contra o povo. Nas últimas 2 semanas, a história do vazamento ficou muito mais estranha e maior. Investigação revelou que a assessora jurídica militar vazou a gravação com conhecimento de outros oficiais. Uma conclusão que deu início a uma saga digna de novela, centrada na assessora jurídica, tentativas de suicídio reais ou falsas e tentativas de se livrar das provas. E a verdadeira história agora são as implicações explosivas para o Estado de Direito Civil e Militar de Israel. Eu sou Helena Mazel e esta é a Lei Básica. Hoje, para discutir conosco, está o estudioso jurídico israelense Yonatan Green, autor do recém-publicado livro sobre o sistema de justiça israelense, Justiça Fora da Lei. Yonatan, obrigada por estar conosco. Obrigado por me receber. Olha, essa história tem muitas reviravoltas. Eu até deixei de lado alguns dos detalhes, digamos, mais absurdos. Você pode resumir rapidamente, a partir de julho de 2024, o que aconteceu até chegarmos à situação atual com o Hatzvah? Não é mais uma opção. Foi substituída e está sob custódia. Agora há disputa judicial sobre quem investigará o caso. Por favor, nos explique o que aconteceu. Claro. Então vamos passar pela sucessão dos eventos, acho que de forma bem rápida. A história meio que veio à tona em julho de 24, quando houve uma prisão repentina de vários reservistas nesta base chamada Sidet Man. É basicamente uma das principais instalações de detenção para terroristas do Hamas, especialmente os mais perigosos, os combatentes Nukba, aqueles que foram capturados em 7 de outubro, ou aqueles que tinham o histórico mais conhecido de atrocidades ou atividades terroristas. E essa história veio à tona quando vários desses reservistas foram presos. Eles foram presos na base. Então, várias forças de aplicação da lei militar, forças invadiram essencialmente a base e levaram esses reservistas sob custódia. E então toda essa saga ela começou a ganhar força e sair do controle. Você tinha motins ou outros tipos de civis entrando nessa base militar, tentando entender o que estava acontecendo. Houve forte reação e protesto público contra o tratamento dado aos reservistas como criminosos comuns, devido ao que pareciam ser alegações superficiais feitas por alguns desses operativos do Hamas. A próxima etapa disso foi que um vídeo vazou, algum tipo de vídeo supostamente incriminador foi vazado. Esse vídeo parecia mostrar alguns desses reservistas supostamente cometendo algum tipo de abuso contra detentos, contra prisioneiros nessa instalação. Isso também gerou dúvidas importantes sobre o vazamento do vídeo e quem tinha acesso a essa informação. Esses eram, digamos, vídeos de câmeras de segurança, você sabe, vídeos classificados. E o vídeo era supostamente. Aliás, como hoje, eu acredito que havia alegações de abuso sexual junto com o abuso físico. As alegações de abuso sexual foram negadas e o abuso físico segue sob investigação. Correto. Discutimos questões do Estado de Direito. A própria questão do possível abuso desse detento está sob investigação e deve estar sob investigação. Correto. E até agora, sabe, assim, a gente pode voltar à investigação específica desses indivíduos que foram indiciados em um momento. O vídeo teve grande impacto em Israel e internacionalmente. Voltando à origem do vazamento ou à identidade dessa pessoa. Houve algumas questões sobre investigar dentro das Forças Armadas, no escritório do Procurador-Geral, quem teria vazado o vídeo ou como esse vídeo acabou sendo vazado. O vice-procurador-geral militar foi encarregado de investigar esse vazamento. Isso por si só já havia levantado muitas suspeitas,
pois parecia mais plausível que o vazamento estivesse vindo do próprio escritório do Procurador-Geral Militar. Então não estava claro por que o vice-procurador-geral militar, que nós chamamos de MAG, o vice-MAG, M-A-G, estava investigando isso. Muito importante para a nossa história, o assessor jurídico do governo israelense, também chamado procurador-geral, ficou para trás. Ou se envolveu bastante no processo e apoiou a investigação, ou apoiou especialmente que isso fosse tratado pelo gabinete do procurador-geral militar. Então, essa é uma parte importante. E tanto o assessor jurídico do governo quanto o próprio promotor do Estado meio que endossaram essa investigação no gabinete do MAG. E tudo isso levou à conclusão, ou ao resumo, de que não havia nada a ser investigado, que não havia possibilidade de encontrar qualquer informação significativa sobre o vazamento, de onde veio, quem vazou, etc. Este é basicamente o capítulo 1 da saga. Vou deixar as alegações de mérito de lado por enquanto, mas voltaremos a isso em breve. Nesse meio tempo, ficou absolutamente claro, irrefutavelmente claro, e isso é importante, que esse vídeo foi manipulado, que era um vídeo editado, Então ele juntou várias partes não relacionadas de vídeos e criou uma impressão de continuidade entre duas partes diferentes, o que era completamente falso. E claro, como só para constar, podemos voltar a isso depois. As acusações mais graves de estupro ou abuso sexual foram retiradas. Essencialmente, eles nem sequer foram indiciados por essas acusações. Essas sumiram da investigação com razão, pois eram infundadas. Então, não é só que esse vídeo foi vazado ilegalmente, mas também foi manipulado e editado para criar uma situação muito grave. De certa forma, criou uma imagem muito prejudicial desses reservistas. Agora, a saga atual, ou o que aconteceu agora, é que novas informações vieram à tona. Podemos falar sobre como essas informações surgiram, pois isso também é importante. Novas informações surgiram mostrando de forma irrefutável, basicamente de uma confissão de alguém dentro do escritório da MAG, de que o vazamento veio do próprio chefe da MAG, da Procuradora-Geral Militar Ifat Tomed Al-Ushami. Esta é a oficial jurídica de mais alta patente nas Forças Armadas. O vazamento veio dela e do escritório, e ela sabia disso. Havia vários co-conspiradores, usando conspiração no sentido jurídico, não como teoria, mas no sentido legal. Vários co-conspiradores estavam envolvidos e sabiam do vazamento. Esses co-conspiradores, incluindo Ifat Tomi Al-Bushami, então enganaram a Suprema Corte, enganaram outras pessoas, enganaram o público, enganaram a mídia durante a investigação que se seguiu sobre esse vazamento. E então, finalmente, a última parte que eu poderia acrescentar sobre isso é que outro ponto importante é o envolvimento ou o grau desconhecido de participação do assessor jurídico do governo e do promotor do Estado. Até que ponto eles sabiam que esse vazamento realmente veio do escritório do MAG? Até onde eles sabiam que o MAG realmente mentia para eles? No melhor cenário. Foram muito negligentes, pois haviam garantido a investigação, garantiram que supervisionavam pessoalmente a investigação no escritório do MAG. Então, novamente, no pior dos casos, eles estavam envolvidos nisso e eram co-conspiradores. No melhor dos casos, foram muito negligentes na supervisão. Esse é o capítulo mais recente dessa saga. E então, claro, Helena, se você quiser, eu posso contar um pouco sobre os momentos mais recentes do que tem acontecido. Não, fique à vontade. Mas por que você basicamente nos trouxe até a batalha judicial desta semana, onde, de uma forma meio salomônica... Correto. Então isso obviamente levou a alguns desdobramentos bem dramáticos. E eu vou, deixando de lado por um momento que quando isso foi publicado, surgiram vários relatos conflitantes ou diferentes. Anúncios diferentes do gabinete da Procuradora-Geral, da própria Procuradora-Geral. Ela não foi inicialmente presa, e seus pertences, incluindo seus celulares, seus computadores, etc., não foram inicialmente apreendidos. Podemos discutir por que isso ocorreu e como se compara a outros casos em Israel. Depois de cerca de 5 dias disso, você sabe, exposto e amplamente divulgado. E à medida que isso claramente se tornou algo que não iria simplesmente desaparecer e não poderia ser simplesmente negado. As evidências contra o MAG eram irrefutáveis. Então, houve ou uma tentativa de suicídio ou uma tentativa de suicídio simulada para destruir evidências. A MAG perdeu o celular no oceano com alguém meio que... Perdeu o celular no mar. Bem, vou explicar diferente. MAG foi presa sem celular após ir ao oceano e disse que o perdeu lá. Com certeza,
uma suspeita muito forte de que isso foi simplesmente uma tentativa deliberada de se livrar da principal prova. Eu sou totalmente a favor de dar às pessoas o benefício da dúvida. Acho que pessoas tirando a própria vida durante esse tipo de investigação não é inédito e é terrível. E algo com o qual todos nós precisamos ter cuidado e cautela. Esse procurador militar, Ifato Maiwashani, é uma pessoa que não pode receber o benefício da dúvida nessa situação. Ou seja, essa pessoa enganou o público e agiu ilegalmente, ciente das implicações e repercussões de seus atos. E então mentiu ativamente para a Suprema Corte em declarações juramentadas, em depoimentos, mentiu para promotores, mentiu para investigadores e para o próprio público. Então essa não é exatamente uma pessoa a qual podemos atribuir grande confiança. Então, finalmente, a última parte de toda essa saga é que agora surge a questão: quem vai investigar, quem tem autoridade para investigar e processar adequadamente essas questões? E parte do problema fundamental aqui é que o assessor jurídico do governo ou o promotor do Estado estão envolvidos nisso até o pescoço. No mínimo, no melhor cenário possível, esses dois funcionários precisarão ser interrogados e investigados. Então agora isso chegou à Suprema Corte, a questão de quem vai liderar a investigação sobre esse assunto. Então, exatamente, até ontem era isso que eu ia dizer sobre uma decisão salomônica. A corte disse isso. A candidata do ministro da Justiça para essa posição, que atualmente está servindo como... Qual é o cargo? A ouvidora de quê? Para má conduta judicial ou para reclamações contra o judiciário? Houve uma contestação à escolha dessa pessoa, alegando ilegalidade. E depois? E claro, né, a Procuradoria-Geral queria investigar isso. E você acaba esbarrando nos mesmos problemas de conflito de interesses. O Ministério da Justiça não vai permitir isso. E o tribunal decidiu ontem. Estou no exterior e, pelo que li, nem consigo perceber o que ocorre com o público israelense. Mas o tribunal disse: vão negociar um compromisso, não será de um jeito nem de outro. Isso não funciona. E isso é algo que está realmente abalando o público israelense agora. Na verdade, pulamos alguns dos detalhes mais sórdidos, quase como de uma novela turca. Na verdade, independentemente de a ida à praia ter sido uma tentativa de suicídio fingida ou não, depois descobriram que a senhora Tomer Yoshami tomou várias pílulas para dormir e foi hospitalizada. E as coisas ficaram bem loucas nesse nível de detalhes. Mas você e eu já conversamos sobre o fato de que essa é uma história muito, muito maior. Mesmo nos aspectos mais envolventes e fascinantes, sabe? De fofoca, por mais horríveis que sejam. Isso porque eles lançam uma luz enorme sobre questões sérias nos sistemas de justiça civil e criminal. Gostaria de falar sobre isso e dedicar o restante do programa para discutir essas questões importantes. Com certeza. Ainda obrigado, Niguelena. Concordo que era uma ótima chance de abordar questões mais amplas. Não de forma abrangente, mas algumas das principais questões no sistema de justiça criminal israelense e na supervisão civil das agências de aplicação da lei. Vou mencionar isso no meu livro Justiça Fora da Lei, a ascensão da supremacia judicial em Israel, disponível na Amazon. No meu livro, dedico um capítulo muito significativo ao sistema de justiça criminal, o que parece um pouco fora de contexto em um livro sobre o judiciário. Parte da questão que explicarei em breve é a relação simbiótica e recíproca entre o judiciário, a expansão do poder judicial em Israel e as agências de aplicação da lei, como polícia e Ministério Público. E o grau relativamente alto de impunidade que eles recebem por abusos de poder, por ações ilegais e assim por diante. Não é coincidência que o tema tenha surgido devido a vazamentos que ilustram bem a questão. Israel se acostumou com a realidade em que órgãos de aplicação da lei e serviços de acusação, de modo geral, vazam regularmente provas e materiais de investigação, sejam eles brutos, parafraseados ou o que for, para a mídia. E isso é algo que, essencialmente, o governo e outros órgãos não conseguem investigar, processar e analisar direito. E acabamos nos acostumando com isso. E eu acho que a maneira como Yufa Tomashami agiu, ou seja, isso realmente é extraordinário na forma como isso veio à tona em termos da ousadia das ações dela. O vazamento deliberado, a conspiração de várias partes, depois o engano direto, as mentiras puras para a Suprema Corte, em declarações juramentadas, em depoimentos sob juramento ao público.
Parte disso, eu acho, deve ser vista como um sintoma da forma como os órgãos de aplicação da lei em Israel se veem, a forma como eles veem sua missão e, novamente, como veem seu grau de impunidade e sua imunidade diante de um escrutínio sério da população civil. Se não se importar, Elana, vou recuar ainda mais por um momento. Antes de você voltar tanto assim, pode explicar? Eu só suspeito que nosso público não está necessariamente por dentro dessa história de vazamentos. Então, talvez você possa mencionar alguns outros que se destacam na memória do público? Claro, com certeza, né? Eu diria. Os exemplos mais significativos são dos últimos anos nas investigações sobre Netanyahu, onde, durante as investigações, mesmo antes da fase de acusação formal, informações, incluindo transcrições e conversas gravadas, eram simplesmente vazadas regularmente para a imprensa. E a intenção e o efeito eram claros. Era para aumentar o apoio público à acusação deles, talvez para obter algum tipo de resultado político ou eleitoral. Posso dizer isso. Avishai Mendelblit, que acabou se tornando o procurador-geral, depois se tornou o assessor jurídico do governo, havia reclamado da epidemia de vazamentos à Suprema Corte. Porque, durante seu processo de confirmação, durante o processo de sua nomeação como assessor jurídico do governo, várias agências de aplicação da lei começaram a vazar informações sobre investigações e suspeitas contra ele. Ele reclamou disso à Suprema Corte, mas ao virar assessor jurídico do governo, mudou totalmente de posição. Em várias petições ao tribunal contra esse fenômeno de vazamentos, Mandelblit basicamente alegou que não havia como investigar os vazamentos. Não havia como propriamente descobrir sua origem ou autoria, etc. Ok, agora você pode afastar o zoom. Vou responder. Não podemos descrever totalmente o sistema de aplicação da lei e justiça criminal de Israel. Quero apenas recuar um pouco e dizer isso. Diferente de muitas jurisdições e países do Ocidente, o aparato de aplicação da lei em Israel, em todas as suas partes, é bastante autônomo. E o que quero dizer com isso é que seus chefes e líderes normalmente não são nomeados diretamente. E certamente, em cargos como o de vice, eles não são nomeados diretamente pelo governo vigente, pelos representantes eleitos. E, ao mesmo tempo, esses órgãos não são escolhidos ou eleitos diretamente pelo público. Então, não há eleições diretas, nem para promotores de justiça, nem para chefes de polícia, nem para esses cargos mais altos dentro desses aparelhos de aplicação da lei. E vemos como até mesmo figuras como o ministro da Justiça, ou até mesmo o próprio governo, ou seja, o gabinete, certo? O órgão coletivo do governo tem uma capacidade muito limitada, tanto em relação à sua capacidade de escolher quem colocar nessas posições, quanto à capacidade de demitir pessoas que eles querem remover dessas funções. Vimos isso recentemente com o assessor jurídico do governo, vimos isso com o chefe de polícia, vimos isso com o chefe do Serviço de Segurança Interna, com o Sheinbeck, o Shabat. Então, para começar, temos essa situação muito incomum. Agora, um dos fenômenos que eu acho mais importante para entender o poder do judiciário em Israel, o que eu acho que não é devidamente ou suficientemente compreendido, é a maneira como o judiciário transformou a aplicação da lei em uma arma para remover figuras indesejáveis, intimidar políticos ou promover seus interesses de várias outras formas. Podemos citar vários exemplos. Há dezenas desse problema, entende? Quando era membro do Knesset, Ruby Rivlin, que depois virou presidente, cunhou a frase "o governo dos bandidos da lei, o governo dos marginais da lei". Ele estava prestes a se tornar ministro da Justiça. Ele era considerado meio antagônico ou hostil ao judiciário, ao poder judicial, e essa nomeação foi bloqueada por causa de uma série de investigações policiais que rapidamente se mostraram completamente falsas e também foram arquivadas. Mas a nomeação dele foi bloqueada só por esse motivo. Eu devo mencionar que eu acho que de forma reflexiva, para as pessoas que podem ser críticas à sua posição, ou que podem sentir que você está exagerando, sabe? Elas poderiam facilmente dizer que há um alto nível de corrupção política que só precisa ser investigada, certo? Então, como você responderia? Tipo, como você prepararia o terreno para responder a isso? E para tentar garantir que a resposta não fique presa a aparentes afiliações partidárias. Correto. Bem, antes de tudo, acho que vale dizer que muitos desses processos criminais, ou melhor, a instrumentalização do sistema de justiça criminal.
O sistema de justiça criminal tem sido direcionado à esquerda quase tanto quanto tem sido direcionado à direita. E devo dizer que a esquerda política também sofreu muito com isso, inclusive do ponto de vista histórico, seja o governo Rabin, seja outras figuras de destaque. Yoav Dotan, professor da Universidade Hebraica e especialista em direito administrativo de Israel, afirma: veja, todo primeiro-ministro em Israel desde os anos 90 foi investigado criminalmente ou acusado de crimes e corrupção. Basicamente, ou Israel é excepcionalmente habilidoso em eleger políticos criminosos, ou há algo mais acontecendo aqui. Agora, em toda medida objetiva, ou seja, existem medidas objetivas bem conhecidas, medidas e critérios para essas questões. Israel não é um país altamente corrupto e o serviço público em Israel não é assim. Não existe cultura de propina nem de acesso fácil às pessoas. Existem todos esses tipos de negociações por baixo dos panos ou acordos escusos, meio que por debaixo da mesa. Então eu acho que, para começar, a ideia de que Israel é tão endemicamente corrupto, que isso exige ou justifica esse tipo de aplicação da lei com mão pesada, simplesmente não se sustenta. Mais importante ainda, né, uma quantidade significativa de investigações criminais e até mesmo denúncias criminais contra figuras que foram consideradas hostis ao judiciário, hostis ao poder judicial. Muitas dessas se mostraram falsas, infundadas. Elas foram arquivadas depois de cumprirem seu propósito ou os próprios tribunais as rejeitaram. E estou falando do nível de julgamento do tribunal de primeira instância. Os tribunais as rejeitaram. Absolveram essas diferentes figuras, então não há dúvida. E alguns dos principais especialistas jurídicos de Israel já apontaram isso. E dizem isso explicitamente. Não há dúvida de que existe um padrão nas forças de segurança de Israel de perseguição. Ou talvez, se você quiser dar um tom mais inocente, de, você sabe, dar ênfase extra a figuras que são consideradas hostis ou menos simpáticas ao judiciário e à expansão do poder judicial em Israel. Ok, então antes de eu ter interrompido de forma tão rude e querer um pouco mais de contexto aqui, você estava dizendo basicamente que existem esses problemas de vazamentos e também questões de outras ações sem responsabilidade, em parte porque os chefes desses órgãos relevantes, seja na polícia ou na Procuradoria-Geral, na sua opinião, não são diretamente nomeados ou responsáveis perante o escalão político, e isso é problemático para você. Porque eles passam por esses processos de nomeação no serviço público, que são complicados e controlados pela própria burocracia. E, no fim, corretos e controlados pela revisão judicial. Ou seja, mesmo que alguém seja aprovado em todos os obstáculos burocráticos pelos quais precisa passar. Assim, o próprio tribunal pode decidir se considera essa pessoa apta para liderar. Só para dar um exemplo, em 2011, 3 das figuras mais importantes das Forças Armadas e da aplicação da lei em Israel foram basicamente impedidas de serem nomeadas para seus cargos. Gal Hirsch, general, foi impedido pelo tribunal de ser chefe de polícia. Basicamente, Yoav Gallant foi impedido de se tornar chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. É um pouco mais complicado, mas, em resumo, foi assim que aconteceu. E claro, isso está descrito em grande detalhe no meu livro. Há muito a tratar, mas não abordaremos tudo. Tudo isso é só para dizer que há uma diferença marcante no nível de responsabilidade entre as agências de aplicação da lei em Israel e a forma como elas funcionam. Em comparação com o que o público costuma conhecer em muitos países, falei sobre isso no canto inferior direito, desculpe, de cima para baixo, em termos das forças políticas e sua capacidade de contratar, demitir, de ter uma supervisão significativa. As comissões da Knesset no parlamento têm uma capacidade muito limitada de intimar testemunhas, de penalizar testemunhas, que são chamadas para depor, que não estão dando respostas diretas, que simplesmente não aparecem. Esse problema é comum em Israel. Funcionários públicos frequentemente faltam às audiências no parlamento. Os parlamentares não podem fazer nada a respeito. Além disso, como mencionei, não se trata só de eleições. Nem o prefeito, nem outros funcionários eleitos locais costumam nomear a maioria dessas pessoas ou cargos. Só para te dar outro exemplo, Israel não tem júri. E eu acredito, até onde eu sei, que é o único país de common law, o único país democrático desenvolvido de common law, ou seja, que adotou o sistema jurídico da common law inglesa. É o único que não tem nenhum sistema de júri, absolutamente nenhum. E isso, novamente, sem entrar muito no assunto. Isso é só
um exemplo. É apenas um sintoma dessa realidade em que as agências de aplicação da lei penal são um poder à parte. Elas atuam com um grau muito alto de autonomia e independência, com pouquíssima influência da classe política, dos representantes eleitos e do próprio eleitorado. Aqui podemos de fato ligar isso à supremacia judicial. Helena? Antes de fazermos isso, você está convidada a participar. Mas eu só tenho acho que, comentário paralelo sobre essa questão de isolamento que você está levantando em relação à responsabilidade. Vejo também, talvez, sem conhecimento interno, deveria continuar. Mas eu também vejo um certo tipo de insularidade na abordagem dessa questão, porque se o que Tomer Yerushalami disse era verdade sobre por que ela autorizou esse vazamento, certo? Que foi basicamente para proteger a reputação da promotoria. Deus sabe por que você escolheria fazer isso dessa forma. Mas então, sabe, existe um certo tipo de ou desconhecimento sobre os efeitos que divulgar um vídeo assim poderia ter. Ignore a criminalidade. Só considere os efeitos. Israel enfrenta acusações globais de genocídio e abuso contra palestinos, embora incidentes sejam comuns em guerras. Eu não acho justo dizer que não acontecem, mas isso acontece em todo lugar. Até onde sabemos, a incidência é relativamente baixa, certo? E é algo que realmente prejudica todo o Estado, prejudica as forças de defesa de Israel. E é algo tão restrito. Quero dizer, eu tenho muitas palavras para isso, estou tentando me controlar, mas é limitado. É quase insano pensar que divulgar isso poderia proteger qualquer membro das forças de defesa de Israel ou do Estado de Israel. E parece, eu acho, mostrar uma certa resposta a qualquer mundo interno dentro da burocracia. Ela se sentiu responsável por isso. E também diante das outras autoridades legais em Hermelio, ou seja, internacional, as pessoas que fazem parte do mundo do direito internacional e da governança global. Então foi meio que talvez um gesto para eles. E eu acho que, novamente, isso fala sobre a questão da insularidade, mas é como há também uma questão de visão de mundo, resultado das estruturas mencionadas. Agora, você gostaria de falar sobre a supremacia judicial nos nossos minutos finais. E quem sou eu para te impedir? Você levantou um ponto muito bom, então vou parar de falar sobre supremacia judicial e focar no que disse. Eu sei. Escrevi um livro sobre isso, então espero que o público se interesse por supremacia judicial. Vou dizer uma última frase. Após essa parte sobre supremacia judicial, serei breve. Quero responder ao que você disse. Primeiramente, vou deixar isso de lado por um momento. À primeira vista, na afirmação de que Ifat Tomé Alushami que o MAG vazou esse vídeo como um esforço de relações públicas para proteger a reputação da promotoria ou informar ao público sobre a gravidade das ações e das provas contra esses reservistas, ou qualquer coisa assim, é profundamente implausível e insincera. Dar crédito às explicações de Ifat Tomé Alushami já é valorizar sua resposta mais do que ela merece. Esta é uma pessoa que tem sido uma mentirosa contumaz perante a Suprema Corte, uma pessoa que agiu de má fé criminosa, que desrespeitou a lei da maneira mais descarada possível. Essa pessoa sempre usa desculpas ou explicações públicas para tudo que diz. Isso deve ser entendido como ela tentando alinhar sua versão dos fatos. Francamente, isso é uma obstrução da justiça. É apenas uma forma dela sinalizar para todas as pessoas ao seu redor e para todos os co-conspiradores qual vai ser a desculpa daqui para frente. É assim que isso é visto nos círculos jurídicos. Também é improvável, pois se ela realmente acreditasse nisso, se você fosse um promotor que acreditasse nesse caso e precisasse divulgar informações investigativas ou provas para proteger a reputação da promotoria ou esclarecer os fatos, você pode pedir ao tribunal ou fazer uma petição. Existem várias maneiras pelas quais você pode formal e oficialmente autorizar a divulgação desse tipo de prova. Esta não é a primeira vez que um Ministério Público divulga provas ao público para proteger seu nome ou, de alguma forma, conter tumultos, ou seja lá o que for. Acho que isso também é implausível por si só. Acho que há outra camada aqui que você mencionou corretamente que complica as coisas e eu não vou entrar nesse mérito. Mas existe uma camada aqui sobre como o sistema jurídico militar
Organizações e Sistema Jurídico Militar, órgãos jurídicos militares e suas orientações, sobre esse contínuo esquerda-direita, progressista conservador de segurança nacional, em termos de sua perspectiva central em relação às forças de defesa de Israel, aos reservistas, ao exército israelense e suas ações. Existe certa suspeita, mas não vou comentar porque acho que é algo mais partidário e especulativo. Mas existe uma alegação antiga contra o núcleo jurídico militar de que ele estaria muito mais do lado de uma visão mais internacional, como você mencionou. Essa visão desconfia mais das forças de defesa de Israel e violações de direitos humanos, sendo mais simpática às denúncias de abusos por palestinos, pessoas de Gaza, Hamas ou outros. E, novamente, não vou entrar nesse assunto, mas isso certamente está relacionado a esse problema ou a esse potencial de você ter um núcleo militar, o que essencialmente parecer bem disposto a aceitar os argumentos legais e até certos argumentos factuais do outro lado, menos disposto a dar o benefício da dúvida aos nossos próprios soldados e exército. Novamente, essa é uma outra questão, mas acho que vale a pena mencionar. A última coisa que vou dizer, que acho que mais se conecta com o que você está dizendo, é que acredito que existe uma questão mais ampla aqui. Sobre mentalidade, é como dizer, se dermos a Ifat Tomi Alushami o benefício da dúvida de que ela fala sério. E mesmo que não demos. Certamente há algo aqui na mentalidade da elite jurídica em Israel que de certa forma se vê como sitiada, certo? Eles se veem como realmente são. A última barreira contra a infiltração de elementos messiânicos carranistas, radicais de direita, em todo o governo israelense, especialmente nas forças de segurança e forças armadas. E 2, eles se veem como o baluarte, a linha final de defesa contra a deterioração da democracia israelense e a destruição do Estado de Direito. E esse é o efeito, e eu acho que ambas são concepções ou visões claramente e flagrantemente falsas e infundadas sobre o que está acontecendo na sociedade israelense. O que vimos com o MAG foi a ousadia e disposição deles de desafiar a lei, até na racionalização deles sobre por que podiam e tinham permissão para isso. Tudo isso faz parte de um ambiente de histeria, de alarme, de alarmismo, de hipérbole, que realmente tomou conta de grandes partes do sistema jurídico israelense. E este é um dos resultados disso, nos Estados Unidos, certo? Se você repetir várias vezes que alguém é fascista, nazista e quer destruir a democracia americana, alguém insano pode pegar uma arma e agir, e isso é algo terrível que temos visto. Em Israel, se você sempre diz aos advogados e ao sistema jurídico que a democracia está piorando, você é a última defesa, então, implicitamente, permite que ajam ilegalmente, mintam ao tribunal e façam coisas claramente ilegais. Se permitir, direi mais uma frase sobre a conexão com a supremacia judicial. Claro, eu permito. Mas gostaria de terminar de uma forma um pouco mais, não diria animadora, considerando tudo o que temos falado. Conciliadora. Eu diria conciliadora, porque eu acho de verdade, de verdade, de verdade. Só é possível avançar para Israel agora com uma discussão mais rica e igualitária entre os lados do conflito. E você sabe, você claramente tem opiniões sobre onde está a responsabilidade. Tenho opiniões sobre isso, mas evito ser tão vocal. Onde está a responsabilidade? No fim, a solução será um compromisso político entre pessoas que discordam em várias questões fundamentais. E este episódio, eu espero, seja uma abertura para mais conversas sobre isso. E você também viu, na verdade, na Knesset, até mesmo membros da oposição, parecendo aproveitar este momento para falar sobre reforma, com base em um amplo consenso sobre questões que claramente surgiram. Essa história, em especial, remete a reclamações dos conservadores sobre o sistema jurídico, especialmente dos conservadores jurídicos. Então isso inclui pessoas da esquerda e da direita. Mas essa história em particular é tão surpreendente, é tão chocante, é tão grande que atravessa aquele abismo que havia se aberto por muitos anos antes. Bem, essa é a minha opinião geral sobre isso. Vou deixar você com a palavra final, Sr. Jonathan Green. Vou deixar de falar mais sobre a supremacia judicial. Quem quiser pode ler mais no meu livro. Também vou encerrar concordando com você, no sentido de que não tenho certeza de que isso seja exatamente como você disse. Não tenho certeza se isso é realmente otimista, ou se é a maneira certa de chamar isso. Acho que a gravidade das ações tomadas pelo MAG e o grau ou o tipo de evidência que foi apresentado contra ela
Expôs o problema de forma tão impressionante e atordoante que colocou vários elementos contra a parede, sejam supremacistas judiciais ou outros. Bandidos do Estado de Direito ou Estado de Direito marginais, como Rubem Rivellando os chamou, colocou esse grupo contra a parede de uma forma que nem mesmo a Suprema Corte ou mesmo muitos dos poderes estabelecidos podem deixar passar. Eles não podem simplesmente ignorar, eles não podem varrer isso para debaixo do tapete. Nesse sentido, estou otimista de que isso pode motivar o público e os sistemas a considerar não só essa questão, que é menos importante. O que ocorrer com MAG ou Sudeteman não importa. O que é importante é uma compreensão mais geral de como podemos investigar adequadamente abusos por parte das agências de aplicação da lei. Como criar mecanismos eficazes, como o sistema de promotor especial dos Estados Unidos e outros países. Como criar mecanismos mais eficientes para prevenir e investigar esses problemas. E eu estou um pouco otimista, não sei se esperançoso, de que isso tem potencial para levar a algumas dessas mudanças. Jonathan Green, obrigada por estar aqui. Rogue Justice já está disponível. E para as pessoas que querem realmente ter uma visão interna e aprofundada de como chegamos ao ponto em que estamos, esse livro é para você. Muito obrigado, Helena.